Pessoal, tá na hora da gente começar a falar sobre quão forte é o Luffy nos três primeiros grandes arcos de One Piece. Ou quatro. Quatro arcos de One Piece. O arco do Bug, o arco do Capitão Kuro, o arco de Down Creek e também o arco de Arlong Park. Esses quatro arcos apresentaram vilões extremamente fortes e poderosos em seus sentidos, seja Bug pela seu hacks de Akuma no Mi, que se torna um homem que consegue se dividir completamente em pedaços, se transformando no homem em pedaços, seja Capitão Kuro pela sua velocidade assombrosa, Don Krieg pelo seu equipamento de batalha monstruoso, ou o próprio Arlong como alguém totalmente sobre-humano de uma espécie diferente dos homens, o Homem-Peixe. E hoje vamos ver quão forte é o Luffy nesses quatro grandes arcos de One Piece, e se ele está a par em níveis de poder com outros personagens nos primeiros quatro arcos. Mas este vídeo não será em comparação com outros personagens, mas será sobre o quão forte é o Luffy nos quatro primeiros grandes arcos do início de One Piece, que começou o início de todo o mangá. Então bora lá, já deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Vem comigo e bora pro vídeo. Então, primeiramente, vamos começar, é lógico, pelo primeiro passo, que é o Luffy no arco do Pug, o Homem em Pedaços. À primeira vista, o Pug não parece alguém extremamente poderoso, mas ele possuía a sua arma, que era um canhão, que disparava a bala de canhão Pug Tama, que tinha poder o bastante para atravessar 10 casas de uma vez e destruí-las. E não só em um único momento do mangá neste arco, mas também em duas vezes. E o Luffy consegue repetir esta bala de canhão apenas se engordando um pouco com a sua elasticidade. E o Luffy, além disso, levou ataques do Leão Hit, que faziam ele atravessar uma casa inteira. E a casa também era destruída com os impactos do golpe. E o Monkey D. Luffy conseguiu suportar todas estas provações no início. É claro que não é uma monstruosidade como Kaido e Barba Branca, mas já é um início de nível de poder bastante gratificante. Mas chegando ao ponto final, o nosso querido Luffy, que hoje enfrentou o Kaido e Big Mom, nesse início de arco alcança um nível de poder que se escala no nível de multi-quarteirão a nível cidade pequena, de acordo com os cálculos das façanhas destrutivas da Pug Dama do Pug. E ele é superior ao Zoro, que tem feitos conseguindo levantar jaulas de rocha acima do seu corpo. Mas então chegamos no nível de poder do tão subestimado arco do Capitão Kuro, em que Luffy enfrenta oponentes extremamente poderosos. O Zoro, que é abaixo do Luffy, enfrenta os irmãos Nyaban, que estavam sendo hipnotizados pelo Django, que através da sua hipnose consegue aumentar o nível de poder dos seus companheiros. Os irmãos Nyaban conseguiam causar grandes crateras no chão totalmente destrutivas e também destruir desfiladeiros e penhascos com os seus golpes, como você vê aí na imagem. E o próprio Luffy era capaz de conseguir acabar com vários soldados piratas hipnotizados por Jungle com um único golpe concentrado em múltiplos socos. E era apenas o Luffy ali. E o Zoro se iguala aos irmãos Nyaban. Na verdade, Zoro sola os dois completamente. Sim, o Zoro enfrentou dois personagens upados por hipnose para ficarem mais poderosos
e conseguiu se equiparar à força deles e derrotá-los, chegando em nível cidade com estes feitos. E o Luffy também podia levantar e usar uma grande rocha como arma contra o Capitão Kuro e pegar o próprio Capitão Kuro em velocidade de combate, que alcançava velocidades hipersônicas e massivamente hipersônicas. Então o Luffy, neste início, alcança o nível de poder em multiquarteirão, a cidade pequena e depois cidade. E a velocidade é hipersônica e massivamente hipersônica. Para fins de comparações, os irmãos Nyaban têm uma citação ali nesse arco de que eles afundavam embarcações e navios com seus ataques. E como dito antes, o Zoro se igualou à dupla no 2x1 e derrotou a dupla que estava com seus atributos aumentados pela hipnose de Django. E o Zoro estava completamente ferido. E o Luffy, como capitão, é superior ao seu comandante naquele momento. Agora, se formos comparar com algum universo de anime, como por exemplo o Naruto em Naruto clássico, eles só foram conseguir destruir grandes rochas e causar crateras quando o Rasengan foi apresentado, e destruir desfiladeiros ou penhascos quando o Naruto e o Sasuke estavam transformados em modo Kurama no V1 do modo vermelho e na marca da maldição, e a própria Tsunade, que também causava crateras com seus chutes no chão e destruía grandes paredes com seus ataques. Para fins de comparativo, o Luffy neste início dos dois arcos é superior a esses dois personagens transformados, Naruto e Sasuke, em força física e velocidade absurdamente sobrenaturais. E precisaria ser necessário oponentes como Tsunade e os top tiers adultos para enfrentar o Luffy. Mas agora bora pro próximo arco a ser analisado em questão de níveis de poder. E finalmente chegamos no terceiro arco em níveis de poder, que é o arco do Baratie, em que nos é apresentado o Capitão Tom Krieg. No arco do Baratie, o Luffy enfrenta um oponente que utiliza equipamentos de combate como artifício para suas habilidades em luta. Alguns deles são as suas táticas utilizando um gás venenoso que tem o alcance de um vilarejo inteiro, além de ele ter um escudo que consegue disparar dardos e também shurikens afiadas. E o Don Krieg também tinha uma resistência muito boa, podendo aguentar ataques de balas de canhão em sua armadura, que era mais resistente que uma armadura de seus companheiros, que tinha uma armadura mais resistente do que o aço, que também podia aguentar balas de canhão. E o Luffy teve poder bastante em suas mãos para conseguir destruir a armadura de Don Krieg na força bruta. Ele também tem um feito bom, o nosso querido Luffy, destruindo a varanda de um navio apenas utilizando um ataque nomeado de seu chute direcionado ao chão. E o Don Krieg, com sua lança explosiva, conseguia destruir mastros de navios. E os seus punhos também podem destruir mastros de navios. E o Luffy aguentou as rajadas explosivas da lança de Don Krieg e continuou no combate sem muitos problemas,
Foi o primeiro oponente difícil que o Luffy enfrentou na vida depois do Kuro e Buggy. Agora encerramos os 3 primeiros arcos de níveis de poder a qual o Luffy enfrentou. E estamos chegando no arco final, que é o arco do vilão tão memorável Arlong, do arco Arlong Park. Já no arco de Arlong Park, Luffy demonstrou façanhas, conseguindo derrotar bestas da Grand Line com seus sucos, e derrotou o tritão Arlong, que é 10 vezes mais forte do que um humano comum. E o Arlong podia virar casas de cabeça para baixo e destruí-las como se fosse nada. E o próprio Luffy neste arco apresentou um chute poderoso capaz de destruir um grande edifício. Luffy também suportou as mordidas de Arlong, que podem destruir concreto e espadas de metal com as suas mordidas. E o próprio Arlong era superior ao Zoro e também ao Sanji, que conseguiam destruir grandes objetos de concretos com seus ataques nesse mesmo arco. Então o Luffy, no início dos grandes 4 arcos de One Piece, alcança o nível de vilarejo. Ou seja, o Luffy é totalmente insano.